A mensagem é ouvindo o chamado do Senhor, ou ouvindo a voz de Deus. Vocês podem decidir escolher. Agora a palavra de Deus diz, olha como é que é uma coisa, irmãos. Mesmo o sacerdote Eli, não repreendendo seus filhos, ele era autoridade na casa de Deus. E Deus não quebra a autoridade. Olha que princípio, a palavra de Deus diz aí no capítulo 3, versículo 1. Nós lemos esse, o menino Samuel ministrar ao Senhor diante de quem? De Eli. Ele obedecia a Eli. Ô Valmir, Eli, ele não soube cuidar dos filhos dele, mas do enteado dele ele foi uma bênção. Vocês vão ver comigo, Wilson? Que ele criou bem Samuel. Aquele que não era gerado dele, era gerado de Deus, ele cuidou bem. Dos filhos dele ele deixou. Agora de Samuel, ele foi uma bênção. Ele ensinou ele a palavra de Deus. Ele ensinou ele como oferecer sacrifício. Ele ensinou ele como cuidar das coisas de Deus. Ele ensinou ele a ser profeta. Ele ensinou ele até a ouvir a voz de Deus. Eli já tinha ouvido a voz de Deus um dia. Quem ouve a voz de Deus, irmãos? Eu fico aqui até gelado, porque não esquece nunca mais. O homem que ouve a voz de Deus, o homem que Deus fala com ele, a mulher que Deus fala com ela, ele nunca mais esquece aquela voz. Ele sabe quando Deus fala com ele. Ele sabe dos momentos. E quando você está ligado com Deus do céu, você está em oração todo dia, consagração, ministração da palavra, leitura, você está sempre no trono, você está sempre com Deus, você tem sempre uma palavra. Deus não vai te deixar entrar em furada. Deus vai te dar a sua resposta. Deus vai trazer aquilo que você está pedindo. Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê comigo nessa noite? Samuel então serviu ao Senhor perante Eli. Você vê que Samuel, ele respeitava Eli. E a mãe dele, você vai falar, a mãe dele é louca, Ana. Porque Ana pegou Samuel e colocou na mão de Eli, Wilson. Mas Eli ensinou Samuel. Sabe por quê? Porque quem liberou a palavra foi Eli. Deus não faz nada sem primeiro falar com aqueles que são autoridade na casa dele. Ele libera uma palavra. Hoje em dia não está tendo mais respeito com quem Deus chama, com quem Deus coloca na frente da obra. Todo mundo acha que pode fazer, todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que é ele, todo mundo acha que tem unção. Para começar, a unção é no Antigo Testamento, no Novo Testamento é uma só, é para Jesus. E a que tem para nós é 1 João 2, 20 e 27, que é do Espírito Santo. É uma unção comum, não tem nada de que um é maior que o outro. Agora, que quem é chamado, ele é capacitado pelo Espírito Santo, aí nós temos que respeitar. Samuel respeitava a autoridade, Wilson. Hoje em dia não se respeita mais a autoridade. O pastor fala uma coisa, o líder fala uma coisa, o cara sai zombando e rindo da cara dele. É por isso que está debaixo de maldição. Samuel não, ele entendeu. Ele obedeceu Eli. E Eli cuidou bem de Samuel. Ele cuidou bem, falou, já era minha época. Meus filhos vão ser cortados, mas esse menino vai servir a Deus. Ele sabia, ele falou, esse menino é de Deus. Esse menino é gerado pelo milagre. Ai de quem toca naquele que Deus criou, que Deus chamou, que Deus abençoou, que Deus separou para a obra dele. Eli, então, ele criou Samuel. E a palavra de Deus era preciosa naqueles dias. 40 anos sem ouvir a voz de Deus. 40 anos sem falar com o servo de Deus. 40 anos sem profecia. Irmãos, a calamidade era muito grande. E Samuel, quando ele ouviu aqui que Deus chamou ele, a palavra diz que era muito preciosa. Essa preciosa é como se fosse uma pedra rara, um metal precioso. Era tão preciosa naquela época que uma palavra que Deus liberasse mudaria toda a situação. Ninguém ouvia mais, estava no silêncio. Deus estava em silêncio. Deus não fala com quem está em pecado. Deus não fala com quem leva a vida de qualquer jeito. Deus não fala com quem não honra Ele. Deus não fala com quem obedece. Você pode falar que não fala nunca. Não fala, quem está falando com você é outro. Não é Deus não. Deus não fala com quem não tem santidade. Ele pode até falar, que vai vir o juízo para você consertar a tua vida. Aí fala. Porque Deus não falava com Eli. Não havia revelação, não havia visão aberta, não havia o quê? Comunicação espiritual. Olha só, Valmir. E aí nós vamos ver, você fala que não tem autoridade. Como é que não quebra a autoridade? Existe transferência de autoridade. Existem homens que Deus separou. Você quer ver uma coisa? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: não impõe as tuas mãos precipitadamente. Não cubra os pecados de outro e nem te faça participante. Por quê? Porque é uma coisa muito séria. Se você pegar 2 Timóteo 1, 6 e 7, ele fala: desperte o dom que há em ti, através da imposição das minhas mãos, e que tu venha pregar a palavra, porque Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação.
autoridade espiritual. Tem muita gente se perdendo hoje, porque não reconhece a autoridade espiritual, porque acha que todo mundo é a mesma coisa. Irmãos, quando Deus capacita, Ele tem compromisso, Ele quer fazer algo maior. Nós vimos aqui que Eli era o sumo sacerdote, e Samuel respeitou Eli. Nós vimos que Paulo, ele falou com Timóteo, que ele não poderia impor as suas mãos de qualquer maneira sobre qualquer pessoa, e que era para despertar o dom que ele recebeu através da imposição de mãos. Se você pegar Atos capítulo 13, vai falar assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirene e Manaém, que fora criado com Tetrarca Herodes e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí fala assim: e impondo sobre eles as mãos, e jejuando, os despediram, e o Espírito Santo levou a obra com Barnabé e com Saulo. Olha que autoridade, olha como é que Deus fala, olha como é que eles estavam servindo no templo, na casa do Senhor, jejuando, consagrando, buscando a Deus, orando, louvando, pregando a palavra de Deus. Quem crê comigo assim nessa noite? Dá glória ao nome do Senhor, amém, querido? O sumo sacerdote ali então não enxergava. Olha o versículo 2, capítulo 3. Ele não enxergava. Por que ele não enxergava? Porque ele já estava velho, é uma verdade. Ele estava velho, a palavra de Deus diz que ele estava ficando com a vista embaçada. Mas havia um outro problema. O pecado, ele cega a vida do cristão. O pecado nos deixa sem a visão de Deus. O pecado impede a revelação do Senhor. Ele já estava velho, ele não mais enxergava, seus filhos não lhe obedeciam. Você quer ver como é que o pecado, o inimigo, cega a visão da pessoa? 2 Coríntios 4,4. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Quem cega, quem impede que a luz do Evangelho, que o poder de Deus venha sobre a nossa vida, e a revelação é o inimigo das nossas almas, é Satanás. A Bíblia fala que ele cega o entendimento dos incrédulos, ele abafa a tua fé, para que não resplandeça a luz de Cristo na sua vida. Mas eu creio que Deus vai abrir visão aqui nessa noite, que Deus vai abençoar vidas aqui nessa noite, que Deus vai restaurar, vai curar, vai trazer tudo novo, vai fazer renovação. Não vai ser nem na virada do ano, vai ser antes do ano virar. Deus vai abençoar e vai prevalecer sobre nós, amém? Glória ao nome do Senhor. Deus estava em silêncio, a palavra de Deus não era transmitida, o Senhor não falava mais com o povo de Israel. Samuel nasceu num tempo difícil, irmãos. É igual os jovens hoje aqui, o tempo deles é mais difícil que o nosso. Eles têm muito mais dificuldade agora. Você acha que ele tem mais conhecimento? O que eles estão fazendo nas igrejas, o que eles estão distorcendo da palavra de Deus. E outra coisa, a geração nossa está parecendo uma geração de conta-gota, que busca Deus em pequenas doses. É só um réuzinho aqui, é uma frase de efeito, não é assim? É um corte de 3 minutos, mas que não muda a vida de ninguém, que não transforma nada. Nós precisamos buscar a Deus com intensidade. Samuel, ele se viu, ele ministrou. Você olha em 1 Samuel 2,11, e Samuel ministrava diante do Senhor. 1 Samuel 3,1, e Samuel ministrava diante de Deus, perante o sacerdote Eli. Quem liberou a palavra de bênção na vida de Samuel foi Eli, foi o homem que Deus escolheu. E a palavra de Deus diz que Samuel tinha por volta dos seus 10, 11 anos. Ele não sabia ouvir a voz do Senhor. Quem foi que ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus? Eli. Deus foi lá e falou: Samuel, Samuel. Aí ele fala: aqui estou eu, Senhor. Eli, tu me chamou. Aí ele fala com ele: eu não te chamei. Lá vai Samuel deitar, porque ele cuidava das coisas de Deus. O menino tinha 12 anos de idade, e Deus já chamou ele desde criança, Valmir. Deus falou com ele desde a sua infância. Deus já tinha um propósito da vida dele. A Bíblia fala que ele foi lá e falou com ele de novo. Aí ele falou: Eli, aqui estou eu. Ele falou: eu não te chamei, rapaz, a deitar. Chamou pela terceira vez. Aí ele entendeu que era o Senhor chamando o rapaz para uma grande obra. Meu irmão, quando Deus quer fazer uma obra na tua vida, Ele fala contigo, é direto.
Ele fala contigo dormindo, ele fala em sonho, ele fala em visão, ele vai lá onde tu está, ele vai no teu trabalho, ele vai se você está trabalhando, se você está andando, Deus te mostra, Deus te revela, Deus fala contigo. Assim ele falou com Samuel, assim ele falou com Abraão. A voz dele pode ser escutada ainda hoje. Eu creio que Deus fala ainda hoje. Eu creio que Deus se comunica ainda hoje. Eu creio que Deus está nesse lugar. Eu creio que eu estou ouvindo a voz do Senhor. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Dá glória ao nome do Senhor. Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas só ouvir não adianta. Deus requer o quê? Uma resposta. Às vezes Deus fala contigo e tu não faz o que Deus fala. Tem gente que Deus está falando para dar uma oferta maior e o cara está segurando. Tem gente que fala que é para ele vir ministrar na casa do Senhor e o cara está desistindo. Tem gente que Deus está falando, louva mais o meu nome, e a pessoa está parada. Tem outros que é para Deus fazer uma obra social e a pessoa está segurando. Deus te chamou para uma obra. Cada um de nós tem um chamado de Deus. Cada um de nós tem um propósito. Você está achando que você está aqui por acaso? Você foi escolhido por Deus. Você foi separado por Deus. Você foi abençoado por Deus. Tu foi chamado por Deus. Deus tem uma obra e uma bênção sobre a sua vida nessa noite. Apóstolo Paulo foi a mesma coisa, Wilson. Ele estava perseguindo, a Bíblia fala em Atos 9, a partir do versículo 3, 4, que ele estava indo no caminho para Damasco, e quando ele estava se aproximando, brilhou uma luz ao seu redor. E ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Imediatamente ele falou, quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra a minha obra, lutar contra os meus escolhidos, lutar contra o meu nome. Eu estou te chamando hoje. Aí ele falou, Senhor, o que queres que eu te faça? Paulo rapidinho, diz que ele estava quanto, Xavier? Tremendo. Aí ele falou, o que o Senhor quer que eu faça? Aí ele falou, vai para a cidade, agora termina a tua caminhada, tu começou, vai. Seguir lá, eu vou dizer o que tu vai fazer. Olha como é que foi. E diz que pegaram ele pela mão, ficou cego 3 dias, jejum e oração. Você vê que na hora da dificuldade, o cara começa a orar. Paulo ficou cego 3 dias, Wilson, e de joelho no chão, não parava de orar. Quando Ananias foi lá, Deus falou, olha, Paulo está orando, rapaz, ele já está te esperando. Pode ir lá, que eu já falei com ele, e ele sabe que um tal de Ananias vai impor as mãos sobre ele, e ele vai receber a visão, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar a obra que eu tenho na vida dele. Ele já está exclamando, ele já está esperando. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus falou com Paulo, rapaz, Saulo, né? Paulo, olha outra coisa. Tem muita gente que fala que Deus mudou o nome de Saulo. Não mudou, não. É heresia, tá? Me mostra isso na Bíblia, que eu saio daqui agora, nunca mais eu prego. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo grande, Paulo pequeno. Que bobeira é essa, Wilson? Você sabe que Saulo é um nome hebraico que veio de Saul, Shaul, que significa ouvido por Deus. Tanto que ele fala que é da tribo de Benjamim, o primeiro rei foi Saul. E ele é Saulo. Você quer ver que Deus não mudou o nome dele? Eu ia citar, mas eu vou abrir aqui com vocês. Atos capítulo 26. Olha aqui, é só ler Bíblia, irmão. É só ler Bíblia que as coisas acontecem. É só comer a Bíblia que Deus abençoa. Nós estamos precisando ler mais a Bíblia. Estamos ou não estamos? Atos capítulo 26, olha só, versículo 13. Para você ver que Deus não mudou o nome dele. Saulo significa ouvido por Deus. Paulo é porque Paulo foi pregar para o gentio. E Paulo é de Paulus, é o nome latino, não é nem grego, é Paulus. Significa pequeno, pessoa de pequena estatura. Tinha um monte de gente que chamava Paulus lá na época dele, tinha um monte de baixinho. Romano é tudo baixinho também, italiano, nessas coisas não. O pessoal lá tinha um pessoal pequeno, por isso que Paulo significa pequeno. Não é que Paulo diminuiu, não, é que ele era baixinho mesmo. Aí é Paulus, é latino isso. É bom que tem que estudar a língua, né? Grego, hebraico e latino. Se ficar em cabeça de teólogo, vai em cabeça de teólogo, você vai ver onde você vai parar. Quem lê a Bíblia sabe mais que qualquer teólogo nessa terra. Eu vou mostrar para vocês, eu vou provar na Bíblia. Vamos lá então. Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, ele estava falando com o rei Agripa. Eu vi no caminho uma luz do céu, que excediu o brilho do sol. Olha a luz de Jesus. Ela brilha mais que o sol ao meio-dia. É a luz do poder de Deus. Deixou esse homem cego. Ele falou, nem que eu olhasse para o sol não ficaria. Deus foi lá e tampou a visão dele, para depois abrir. Falou, eu vou mudar a tua vida, eu vou tirar a cegueira, igual ele estava cego. Samuel enxergava. Paulo foi a mesma coisa. Olha só. E que excediu o brilho do sol, brilhando ao redor daqueles que viajavam comigo. E caindo todos nós por terra. Eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Olha aqui, ó. Em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí ele fala tudo. Aí lá no versículo 19, ele fala assim, porque, ó rei Agripa, eu não fui desobediente
a visão celestial. Tem hora que a visão de Deus, ela cega as coisas que nós estamos fazendo de errado. Ela apaga nosso passado, ela cega aquilo que nós estávamos pensando, para trazer a luz verdadeira, a luz do Evangelho, a luz de Deus, a luz do caminhar do Senhor, a luz da bênção de Deus. Você é luz dessa terra, irmão. Você é sal, irmão, nessa terra, e é luz para esse mundo. Deixa brilhar a glória de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E Paulo falou, aí vocês viram aqui, falou em língua hebraica. Quando Deus falou com ele, falou em hebraico isso. Saulo, porque também percebe. Deus não mudou de Saulo para Paulo. O pessoal está falando isso daí, e quem não lê Bíblia come e sai pregando heresia. Nós estamos aqui para combater tudo. Nós estamos aqui para falar a palavra de Deus da maneira que ela é, verdadeiramente e diante do Senhor, amém? Você quer ver que quem lê a Bíblia sabe mais que qualquer teólogo e professor nessa terra? Você conhece o Salmo 119? Quem conhece aqui? Nunca? Ninguém conhece o Salmo 119? Quantos versículos tem o Salmo 119? 176. É isso aí, Valmir, está perto. Olha para você ver uma coisa. O Salmo 119 ele é poderoso, porque ele fala sempre da palavra de Deus. Olha o versículo 99. Eu tenho mais entendimento que todos os meus professores, pois os seus testemunhos são a minha meditação. Quem conhece a Bíblia sabe mais que qualquer teólogo, sabe mais que qualquer professor. Salmo 119, 99. Nunca mais tu vai esquecer dessa. Porque quando você vem, irmãos, tem um versículo na Bíblia, eu sei que eu estou saindo da mensagem, eu volto, fica tranquilo, que está em Josué 1,8. Esse é um versículo chave e que nunca sai da minha mente. Fala assim: não se aparte da tua boca a palavra deste livro, antes medita nele de dia e de noite, para que possa observar e fazer tudo quanto nele está escrito. Então serás bem sucedido e farás próspero o teu caminho. Segredo da prosperidade, segredo do sucesso, segredo da bênção, segredo da paz, segredo da plenitude de Deus. Josué 1,8, quando fala, medita de dia e de noite. Quando você medita na palavra, por que eu falei que ele é chave? Porque quando ele fala da palavra inteira, medita na palavra de Deus mais vezes. Lê a palavra do Senhor. Alimenta de alimento bom, irmãos. Tem gente que sempre qualquer coisa que fala em cima do púlpito, a pessoa está pegando coisas loucas, coisas que não tem nada com a palavra de Deus, versículo distorcido, ensinamento errado, porque não medita, e o povo está sendo levado para o caminho largo. Jesus falou que a porta é estreita, e é para quem conhece a palavra de Deus, amém? O Espírito Santo, ele age através da palavra, e a palavra sem o Espírito não adianta, você vai ficar só na letra. A letra mata e o Espírito vivifica. Por isso que eu não fui formado em letras, porque a letra mata. Aí eu aprendi isso aqui e falei, não vou ficar só na letra, vou buscar no Espírito. Isso está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Então, irmãos, nós estamos falando aqui que Paulo obedeceu ao chamado celestial, que Samuel obedeceu ao chamado celestial,